desta quinta-feira, após mais uma rodada de Copa do Brasil, algumas surpresas ontem, e quase uma outra grande surpresa, né? Que quase o Atlético fica pelo caminho no jogo de ontem. Talvez dos piores jogos que o Atlético fez nos últimos 3 anos, mas seguramente o Atlético hoje dispõe, eu tô falando de time em geral, tá? Do que a gente vê. E aí eu tô falando de comprometimento, eu tô falando de bola, eu tô falando de organização, seguramente dos piores Atléticos dos últimos, o Elton falou aqui, eu assino embaixo, ele foi além, ele foi dos últimos 20 anos, mas seguramente dos últimos 15 anos é o pior Atlético. Uma bela de uma porcaria, o trabalho do Barba é uma porcaria até aqui, tá? É muito ruim, o elenco é uma porcaria, o trabalho do departamento de futebol é outra porcaria. Então vamos lá, né? Bom dia. Eu acho que é importante a gente colocar algumas situações. Eu acho esse time do Atlético, num contexto geral, de falta de alma, de falta de raça, de falta de técnica, o pior que o atleticano viu nos últimos 20 anos, facilmente. O campo do Atlético grita, pede socorro, enormemente. O departamento de futebol, a gestão do Atlético precisa agir de forma rápida e precisa, porque o que vem por aí pode ser muito pior do que isso que estamos vendo agora. Pode sim, torcedor, ser muito pior do que vocês viram até aqui no mês de maio. Pois bem, ontem o Atlético enfrentou a equipe do Ceará. Ceará, 14º colocado na fortíssima Série B do Campeonato Brasileiro. O Ceará, que nos últimos 4 jogos dentro dessa fortíssima Série B do Campeonato Brasileiro, empatou 2 jogos e perdeu outros 2. Ou seja, ele não vence há um bom tempo dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas pegou um Atlético, e é verdade, torcedor, se você não assistiu o jogo ontem, o Ceará, essa equipe que eu acabei de passar esse histórico, que vinha com problemas até com o próprio treinador, né? O treinador à beira ali do precipício de perder o cargo, o Mozart. Esse time poderia ter feito 3 ou 4 gols no Atlético no primeiro tempo. O primeiro tempo do Atlético, esse primeiro tempo, ele deveria servir, o primeiro tempo deveria servir para mudanças dentro do Atlético. Não precisava de mais nada. O jogo, para quem pensa do Tique e o Teco funcionando e vê a gravidade do que acontece com o Atlético, só o primeiro tempo já bastaria. Você vê desorganização tática, elenco fraco, time que não consegue dominar um adversário super frágil, muito pelo contrário, é dominado totalmente. Aí vem o segundo tempo e o Ceará novamente cria oportunidades para pegar e fazer mais gols no Atlético. E não faz. Muito porque o Atlético tem um baita goleiro. Ah, esse aí, torcedor atleticano. Esse aí, criancinhas que estão nascendo poderiam, para torcedores do Atlético, receberem o nome desse grande goleiro como homenagem. Porque assim como o Vitor fez muito pelo Atlético e foi por várias vezes homenageado, esse Everson, hein? Esse Everson. Hein, Ancelotti, nem entre os 6 da pré-lista ele tá, hein? Que coisa. É só uma aspas que eu abri aqui, porque o foco é o time horroroso que o Atlético tem hoje. Horroroso. O Atlético conseguiu ser dominado totalmente pelo Ceará. E quando eu falo dominado totalmente, é em letras garrafais. O Atlético não conseguia sair do sistema defensivo e chegar ao gol do adversário. O Atlético perdia a bola no meio-campo, no fortíssimo meio-campo do Ceará. O Atlético não conseguia girar a bola durante 15 segundos. Tô sendo até exagerado, mas o Atlético não conseguia, em determinados momentos, ficar 10 segundos com a bola no pé. É isso mesmo. A troca de passes do Atlético não passava o meio-campo do fortíssimo Ceará. A primeira chute a gol do Atlético, chute ao gol, tá? Não é na baliza, não é pro goleiro fazer uma defesa, não. Foi aos 40 minutos, 42 para ser mais preciso, um chute do Cassieira para fora. Depois, o segundo chute foi o gol salvador, mas que pra mim não elimina em nada. Porque como eu prego o não resultadismo, nesse momento eu não posso ser resultadista. O Atlético não deveria ser resultadista. O torcedor atleticano não deveria ser resultadista. Porque o gol salvador de um jovem da base levou a decisão pros pênaltis. E dos pênaltis, né, a gente sabe, tem o Everson, que em 50 cobranças em decisões de pênaltis, ele defendeu 14. Na história dele com o Atlético, ele tem 22 defesas. É um monstro, um monstro. Então, o Atlético hoje deveria agradecer ao Everson por ter passado de fase para gerar um mínimo tranquilidade, porque a Copa do Brasil só continua depois da Copa. Mas que o primeiro tempo do Atlético, deprimente, horroroso, um dos piores dos últimos tempos, e um segundo tempo tão ruim quanto, só que não levou gol porque o Everson estava lá, deveria servir para algo, para essa gestão mudar dentro do Atlético.
E quando eu falo de mudanças, eu não tô falando de mudanças só assim, tira um jogador aqui ou troca o treinador aqui, não. As mudanças no Atlético, elas precisam passar pela gestão, VP, diretor de futebol, gerente de futebol, estudo, que precisa movimentar o futebol, comissão técnica, Barba parece não saber o que está acontecendo, e eu não posso me afastar de criticar o Barba quando ele coloca o Reinier em campo. Nada justifica. Nada, não tem nada. Nossa, mas ele é muito Nada, não tem nada que justifica a presença do Reinier dentro do Atlético. Absolutamente nada. Ele pode ser tirado e colocado qualquer um dos jogadores que subiram da base, que eu tenho certeza absoluta, que faria muito mais do que esse jovem. E ele é só mais um dos vários nomes que eu já citei inúmeras vezes aqui na Band. Então, o Atlético precisa, sim, de mudanças drásticas. E também com jogadores. Porque pífio, defensores... eu quero que alguém me convença que o Atlético tem um único zagueiro que funciona hoje, nesse momento. Não tem. Eu vou abrir pro pessoal, porque senão fica aqui o programa inteirinho só debuiando esse péssimo time que o Atlético tem hoje. O Atlético dessa temporada é um desastre, né, cara? É um time desastroso. E aí, independentemente da expulsão do Mamadi Cissé aos 4 minutos de partida, porque é claro que isso influencia em qualquer análise do jogo, o Atlético é um desastre. O Atlético é um desastre mesmo quando ele tem os 11 em campo. O Atlético é um desastre porque o elenco é muito fraco. O elenco do Atlético é muito fraco. Eu chegava a pensar que era melhor não colocar os garotos da base do Atlético por receio de que, alguma forma, eles pudessem ser queimados. Mas a grande verdade é que hoje são esses moleques que estão ajudando e salvando o Barba. E são esses moleques que precisam ter oportunidade no Atlético. O Atlético precisa do Pacini, talvez não como titular, mas sendo utilizado com mais frequência nesse time, porque ele é um bom lateral esquerdo e ontem ele fez o primeiro gol dele como profissional e salvou o Atlético nos minutos finais. O Atlético precisa dar oportunidade pro Izep, precisa dar oportunidade pro Gabriel Veneno, não porque esses moleques estejam voando ou pedindo passagem, alguns deles até estão. O ponto é, os caras que hoje estão no time principal, que alguns amigos apelidaram carinhosamente de cavalos cansados, eles precisam deixar esse time. O Reinier é um cara que tem 23, 24 anos e ele joga como se ele tivesse 40. E aí não é por ser experiente demais, não. É porque tá cansado. O Reinier tá cansado, ele entra em campo cansado. Ele é fraco, ele não dá conta de ser jogador profissional do Atlético. Cara, o Lianco gosta de fazer uma graça também, tá passando aí na tela pra quem tá vendo a gente no YouTube. Esse lance do gol anulado do Ceará, ele fez graça, depois ele faz uma outra graça que ele tenta driblar 3 zagueiros, 3 marcadores, acaba perdendo a bola e precisa matar a jogada tomando cartão amarelo. Ele podia, se o jogador tivesse mais próximo da área, tomar um cartão vermelho assim como tomou o Mamadi Cissé. Então assim, velho, tem alguns jogadores que já estão fazendo hora extra no Atlético. Alguns caras que já estão fazendo hora extra no Atlético. Eu ainda reluto em colocar o Barba como um trabalho péssimo, viu, HG? Eu vi que você fez críticas a ele, o Eltinho fez críticas também. Eu reluto ainda em colocar como um trabalho péssimo porque eu vejo um elenco muito mal montado pelo departamento de futebol, especialmente pelo senhor Paulo Brax, que é o VP de futebol do Atlético. Eu ainda não consigo responsabilizá-lo 100%, não, mas é claro que 100% ninguém responsabilizou. Claro, eu não tô dizendo que vocês fizeram isso não, por favor, pelo amor de Deus, hein. Mas tem um ponto aqui que é importante pra mim. Ele tem algumas responsabilidades. Primeiro, insistir nesses caras que são muito fracos. São muito fracos pra defender as cores do Atlético. Segundo, cara, não dá oportunidade pra base. Ele não dá oportunidades pros moleques. Ele devia dar mais oportunidades. Ah, mas o Passinho tá entrando. Tem que entrar mais. Tem que entrar o Izep, tem que entrar o Veneno, tem que entrar o Riquelme, tem que entrar uma meninada que já mostrou que tem futebol. E outra coisa, ontem ele esperou o Atlético tomar 3 gols, se a gente considerar o gol anulado, pra fazer uma substituição num time que tinha perdido um volante, que é uma peça importante pro meio campo. Isso não pode acontecer, Barba. O Atlético tinha que ter feito essa mudança logo depois do primeiro gol. Tomou o gol de empate no agregado, que é o gol do Alex Silva na cobrança de pênalti, que fizesse uma mudança. Que fizesse as alterações pra segurar um pouco mais o Ceará. O Atlético poderia ter sofrido mais gols, como disse o Eltinho, mas foi minimamente, eu tô falando minimamente, 0,1% mais seguro quando o Barba fez as mudanças. Por que não fez as mudanças antes? Por que não tirou um centroavante naquele momento? A culpa não é do Cassierra. O Cissé foi expulso por responsabilidade dele. Por que não trocar o Cassierra por um volante? Recua o time. Depois você vai e mexe, coloca um cara pra sair em velocidade como você colocou o Coelho. Então, assim, o Barba pra mim ontem errou feio em relação à demora pra fazer mudanças. E eu acho que isso acabou prejudicando o jogo do Atlético. Bom dia. O Atlético está classificado, né? Às oitavas de final da Copa do Brasil. Esse era o maior objetivo na noite de ontem.
Não, é porque é Copa do Brasil, Thiago. Então, o Atlético precisava de vir classificado. Isso não quer dizer que as coisas estejam bem. Discordo dos amigos com relação à troca imediata após a expulsão do Cissé. Ele perde um volante, mas um volante que estava jogando como meia, pelo lado direito. E o time fica arrumado dentro do campo. O time fica num 4-4-1, porque o Minda volta e vem fazer o corredor do Cissé. Você não pode tirar de cara a única referência que você tinha no ataque. Tanto que o Cassierra termina o jogo, e ainda bem que ele não tirou o Cassierra, né? Porque quem que ia dar o passe pro Pacini fazer o gol? Quem que ia dar um chute lá aos 41, como o Elton disse bem, o único chute do Atlético no jogo? Atlético, a coletiva do Barba ontem, eu achei uma coletiva muito boa, onde, diferente do jogo contra o Flamengo, ele enxergou que o time fez um resultado ruim. Agora eu tô vendo assim, gente, de verdade, pode mudar o Domingues, podem mudar. Mas olha, se não, o Guardiola tá saindo do City, tá? Uma dica de mercado. Se o Atlético quiser, no meio do ano, traz o Guardiola. Mas com esse elenco que tem aí, nem o Guardiola dá jeito. Não tem problema. O que eu tô defendendo aqui não é o trabalho do Domingues. O que eu tô defendendo é o elenco pereceu, gente. Não adianta você temperar carne podre, você salgar carne podre. O Domingues é o terceiro técnico que não consegue tirar muito mais desse elenco. Faz uma série de bons jogos. O que o Domingues tem de bons jogos até aqui? Eu vou colocar aqui até um jogo que o Domingues foi derrotado. Tô falando bons jogos, não tô falando assim, nossa, aqui o Atlético foi prime com o Domingues. O Inter, o São Paulo, vitórias. O Fluminense, derrota. A Chape, lá, vitória. O Atlético Paranaense, vitória. O Ceará, jogo aqui da ida, vitória. E o Cruzeiro, pra mim o melhor desses jogos. E tem 3 jogos que o Atlético joga muito mal. Contra o Juventude, o empate em 2-2. Contra o Botafogo, eu não vou falar que foi muito mal, não. Foi um jogo razoável. E ontem, de novo, tem um contexto ontem de um jogador expulso, que eu não vou conseguir. O Atlético tem jogado da mesma forma. O Atlético jogou ontem, Valu, com 10, igual joga com 11. É verdade, na maior parte do tempo, sim. Na maior parte do tempo, sim. Agora, este elenco não consegue dar mais. Erro do Domingues, pra mim, no jogo ontem, é escalar o Reinier. Não tem condição nenhuma. Não tem condição nenhuma. Porque o resto, a zaga, ele montou a possível. O Juan, machucado. Mesmo que ele não pudesse, ele não podia contar com o Bernard, cara, ele podia ter colocado o Izep pra fazer aquela função do Reinier. Porque o ponto que o Reinier chegou... O Reinier, só pra não deixar os bancários quietos, né? Aí você vê... o Dudu é um cavalo de Troia que foi abandonado na rua e o Atlético foi lá abraçar. O Hulk custa muito caro, o Atlético custava mesmo. Mas e o Scarpa, Igor Gomes, Dudu e Reinier? Custam barato? Caríssimos. Rendendo o que rendem? Não, né? Então tá. Então assim, o Reinier, ele não tem nenhuma condição de entrar um minuto que seja em campo. Ele não serve pra nada. Ele é uma TV de tubo estragada, que não tem conserto. Esse é o Reinier. Agora, o Barba ontem fica com um a menos, não tira o Cassierra. Pra mim, ele não tirou o Cassierra de maneira correta. Depois da expulsão, já falei, o Atlético fica num 4-4-1. E no final das contas, no segundo tempo, ele precisa, perdido por 1, perdido por 2, o Atlético tá indo pro espaço, né? Perdido por 1000. E aí ele faz as alterações, pra mim, que são possíveis dentro do elenco. Eu vi muita gente ontem falando, tirou o Ivan Roman. É porque o Ivan Roman não é lateral. O Natanael não é um grande lateral. Aí não é culpa do Barba. Aí você tem que responsabilizar quem trouxe 18 jogadores e o time hoje não tem 6 jogadores incontestáveis dentro desses 18. E é esse cara que vai trazer o quê? O Atlético, gente, precisa urgente, o Atlético precisa de chegar um zagueiro titular, o Atlético precisa de chegar um primeiro volante titular, o Atlético precisa de um meio-campista titular, o Atlético precisa de um jogador de velocidade titular. E mais, um centroavante para ser uma reserva e um lateral direito. Eu falei 6. Eu vou confiar que quem trouxe 18 e não consegue tirar 5 titulares vai ser capaz e competente pra isso. Eu não vou confiar, não. Eu não vou confiar. Agora, querem demitir o Barba? Ok. Mas eu deixo um recado bem claro aqui neste programa. Não adianta demitir o Barba, trazer qualquer... o Dorival. O Dorival tinha um elenco, melhor que o Atlético aqui, O Atlético só é melhor do que o elenco do Corinthians no gol e na lateral esquerda. Na lateral direita não é, na zaga não é. O Atlético tem um Breno Bidon? Não. O Atlético tem o outro volante que defende bem pra caramba, o que era do Cuiabá, que me fugiu. O Ranieri. Tem um Garro no Atlético? Tem um Yuri Alberto? Um Memphis Depay? Não tem, né? Então pode trocar o técnico, que for, se não trouxer reforços não,
qualidade, gente pra chegar e fazer a diferença. Esse elenco pereceu, gente. Esse elenco pereceu. Daqui a pouco eu vou passar uma lista pra você, torcedor atleticano, dos times do Atlético em 24, o time da decisão da Libertadores, o time da decisão da Copa Sul-Americana e o time de ontem. Só pra finalizar, que eu me estendi demais, o Atlético nos últimos torneios de mata-mata precisou do Bucaramanga, que é muito, muito mais fraco do que o Ceará. Precisou de pênaltis na arena, nos playoffs da Copa Sul-Americana pra passar. Esse é o Atlético nos últimos torneios do mata-mata. Depois, perdeu a final pro Lanús. Esse ano, o Elton tá falando do potente Ceará, 14º, e o potente América da Série B, que o Atlético precisou de vencer nos pênaltis pra ir pra final do Mineiro. Esse é o Atlético que ontem... Não é vergonha ir pras penalidades, não. Eu tô falando aqui do contexto. Gente, esse elenco atleticano acabou. Não sai mais nada desse elenco. O Alexandre Simões, o Alê pontuou sobre a situação defensiva do Atlético, né? Os zagueiros do Atlético. A gente tem que falar também da questão ofensiva. O Cassierra ainda luta, né? Você vê o Cassierra buscando o jogo, propondo, correndo. O Reinier, meu Deus do céu. E o Minda, cara, tem que alguém fazer um tratamento nele, porque dá 30 minutos de jogo, tá morto. Ele dá ali 1, 2, 3 piques e acabou, né? Ele afoga completamente. É bom jogador, o Minda. Dito isso, o Alexandre Simões, Galo está classificado. É olhar agora, né? Se apegar esse copo meio cheio. Galo está classificado. O Galo está a 4, 5 pontos ali da parte de cima da tabela do Brasileirão. Na Sul-Americana só depende dele, né? Com os 2 jogos que tem para poder avançar. É resultado versus desempenho. O desempenho é terrível. O resultado deu bom. Boa tarde, Simões. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Alê. Boa tarde, quem acompanha a gente. É isso. Assim, Copa, e eu falava isso ontem na turma do bate-bola, o principal da Copa é você avançar de fase. E o Alê colocou aí, o Atlético está nas oitavas de final e oitavas de final da Copa do Brasil, tudo pode acontecer. Por quê? Porque os 16 clubes vão estar todos no mesmo pote. Todo mundo pode jogar contra todo mundo. Então os 16 classificados, ninguém tem nem previsão, não tem nem pote 1 e pote 2. É um pote só e vai tirando a bolinha lá e vai formando os confrontos da próxima fase. Ô Thiago, eu acho que assim, tem alguns aspectos que a gente precisa destacar nesse time do Atlético. Claro, a expulsão com 3 minutos do Cissé, que mostra uma falha da equipe. Jogava pelo empate, toma um contra-ataque com 3 minutos num escanteio a favor, e o jogador tem que fazer a falta, que acaba que é um pênalti e sendo expulso. Isso compromete completamente qualquer esquema tático, qualquer formação, qualquer tentativa de jogo. Mas tem um ponto, Thiago, que me chama muita atenção. Eu acho que esse time do Atlético, tá? Ele, do ponto de vista emocional, eu acho que ele está completamente abalado e comprometido. E eu acho que não seria diferente por tudo que a gente vê acontecer. A confiança foi lá embaixo, né, Simões? A gente tem a entrevista do Barba, sim, que foi um desastre. Após a entrevista do Barba, a gente tem a situação envolvendo o Hulk, que era a maior referência do time, o maior ídolo desse elenco, e tudo que acontece com o Hulk. Aí a gente tem um nível de pressão externa absurdo sobre esses jogadores. Um nível de pressão externa absurdo sobre esses jogadores. O Barba pegando toda essa situação, e a gente não pode esquecer que envolve ainda nomes do tamanho de Scarpa, um nome do tamanho do Dudu, e a gente está falando aqui de 2 jogadores que num passado recente foram craques do Brasileirão, cara. Num passado recente, esses jogadores foram craques do Brasileirão. E de repente são jogadores que a impressão que a gente carrega é de que estão fora do plano, tá? Então eu percebo que esse time do Atlético, do ponto de vista emocional, ele está completamente abalado. E você que faz muita zona mista, você pode reparar, uma palavra muito utilizada nas equipes é confiança, né? Buscar a confiança, pegar a confiança, ter a confiança. E esse time do Atlético, a impressão que me passa, né, esse grupo do Atlético, é que a confiança está lá embaixo. A confiança está lá embaixo. Por tudo o que acontece no bastidor, no ambiente do clube, mas também pela pressão externa. Pela pressão externa, que é sofrida por eles, acessando rede social ou acompanhando programas, que seja na mídia tradicional, no YouTube. Então, é um momento muito complicado e muito delicado. Tá? Muito complicado e muito delicado. Que o Atlético e o atleticano
eles tenham força e sabedoria para poder superar esse momento. Até porque tem compromissos importantes até essa parada para a Copa do Mundo, quando com certeza irão acontecer coisas dentro do Atlético. Tem a sequência da Sul-Americana e tem também jogos muito importantes do Campeonato Brasileiro, quando o Atlético tem como desafio se distanciar dessa zona de rebaixamento. Mas eu acho que o componente emocional é muito forte nesse time do Atlético, tá? E de repente pode afetar até o garoto Minda, por exemplo. Porque existe um termo no futebol que é o famoso afogar, né? E o jogador jovem, ele sofre muito disso, tá? Ele sofre muito disso. O correr errado, o querer mostrar, tá? E o querer mostrar que eu tô dizendo não é o querer mostrar do Lianco que entrega a paçoca, jogo sim, jogo não. É justamente essa coisa de tentar se entregar mais do que deve e mais do que consegue e de repente ter um comprometimento físico. Então vamos ver como o Atlético vai levar esse restante de temporada até a parada da Copa, mas eu acho que o trabalho psicológico é muito importante no Atlético, tá? A confiança está lá embaixo com certeza e a gente percebe isso em muitas das ações dos jogadores em campo. É, o Galo que já tem esse compromisso em casa diante do seu torcedor.